Oi, gente bonita e organizada. Sejam bem-vindos a essa aula que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o freezer, né? E eu vou te ajudar a fazer do freezer o seu melhor amigo. Então, se você gosta de cozinha, o seu lugar é aqui. E se você não gosta de mexer na cozinha, de lidar na cozinha, o seu lugar também é aqui. Porque a gente vai desmistificar esse preconceito que a gente tem com o freezer, né? Que a gente acha que o freezer, a gente sempre vai abrir aquele pote de sorvete e achar aquele feijão, né? Então a gente tem que quebrar isso, porque a gente é acostumado, basicamente assim, por exemplo, eu fui criada, onde no freezer a gente colocava um excesso de carne, né? Aquele monte de carne, ou então comida velha, aquilo que sobrava ficava um dia, empurrava para a geladeira, requentava, servia, sobrava, no outro dia servia de novo, sobrava, ficava com pena de botar fora, acabava indo para o freezer. E esse não é o nosso objetivo e não deve ser o objetivo do freezer na sua casa. Então eu vou te ensinar aqui algumas dicas, né, alguns pontos para você fugir disso, não encontrar mais feijão no pote de sorvete e conseguir organizar o seu freezer para que ele sirva você e a sua família, e não o contrário, não que seja um peso, aquele freezer atrolhado de coisas, né, cheio de comidas que você nem sabe para que estão lá, né? Então, a minha realidade é essa. Eu tenho duas crianças em casa e o freezer foi a maneira que eu encontrei de servir mais comida saudável. Então, o meu freezer hoje é recheado de temperos, de comida saudável. Até vou dar alguns exemplos para vocês aqui mais para frente, para que eu possa servir a minha família com essas comidas saudáveis e não encher o meu freezer de produtos, alimentos, né, super industrializados, são produtos alimentícios que nem são, às vezes, comida de verdade, né, como essas pizzas, essas lasanhas que a gente compra no mercado. Mas sim, eu quero te ensinar a colocar no seu freezer comida saudável de verdade e como fazer o freezer trabalhar ao nosso favor. Tá certo? Então aqui mais pra frente eu vou falar sobre 3 pontos. Eu vou falar sobre utensílios que Você pode ter, que vão te ajudar. lá no freezer. Também vou te falar um pouquinho sobre coringas, alimentos coringas para colocar no seu freezer. E por último, falar os segredos de um bom freezer, tá bom? A primeira lição para a gente começar vai ser: destralhe o seu freezer. A gente vai ter que fazer esse processo, por mais doloroso que seja, por mais tempo que exige, que tenha, né, essa exigência de destralhar o freezer, a gente precisa passar por essa etapa para começar a organizar o nosso freezer, para começar a fazer o freezer servir a gente e não a gente ficar ali servindo o freezer e colocando um monte de coisa sem saber. Então, o primeiro passo antes da gente começar essa aula é: olhe para o seu freezer, encare aquilo que você tem lá, aquilo que você não sabe o que é, aquilo que já está lá há mais de ano, você pega e coloca fora. Porque não adianta, às vezes a gente tem uma ilusão de que está guardando comida, de que tem comida, de que tem, mas aquilo lá tá há tanto tempo que a gente nem sabe mais se tá bom, se não tá, se serve para a família comer, se não serve, às vezes fica em dúvida, né? Ano passado eu lembro que eu tinha um pote lá que eu achava que era carne, depois que eu abri era outra coisa, eu nem sabia quanto tempo tava lá. Eu falei, gente, não dá, vai fora, foi direto pro lixo. Então a gente tem que parar com isso de ter pena de botar fora o que tá velho. Se tá velho, não serve para você, não serve para tua família, infelizmente tem que botar no lixo, tá? Mas é melhor fazer esse passo doloroso agora de colocar a comida velha fora do que deixar lá e ficar atrapalhando o espaço que você podia usar para guardar uma coisa saudável para sua família, tá bom? Então faz esse favor para você, olha pro seu freezer com amor, encara essa realidade de que algumas coisas você vai ter que colocar fora porque não estão servindo a você e a sua família, tá bom? E depois vai te dar um alívio muito grande, porque você vai ver, às vezes você acha, mas o meu freezer não tem espaço. Não tem espaço porque tem coisa que você não usa e não tem mais como usar. Então coloca fora, faz essa geral, e agora vem comigo que a gente vai ver os 3 passos aí para te ajudar a melhorar a sua lida na cozinha, tá bom? A sua estratégia, porque a gente tem que ter estratégia na cozinha para que as coisas funcionem e fiquem organizadas, tá bom? Então, o primeiro passo de tudo que eu quero mostrar para vocês são os utensílios. Os utensílios que a gente vai usar no freezer são super simples, são coisas que você pode ter em casa. O que eu gosto de falar? Potes, evite usar potes redondos, porque eles acabam usando aquele espaço
dele, e ao redor ali fica um espaço morto, um espaço que você não usa. Então, quando a gente usa potes quadrados, por exemplo, eles se ajustam, né? Cabem um em cima do outro e usam todo o espaço, não fica aquele espaço inútil ali do pote redondo, né? Então, até aqui eu trouxe dois exemplos, um pote quadrado maior e um menor, e eu gosto muito de citar, de usar potes transparentes, porque fica mais fácil de ver o que tem ali dentro, qual alimento que tá ali dentro, certo? Então, claro, se você não tiver, não precisa sair comprando pote transparente. Eu vou falar aqui um pouquinho mais pra frente também sobre as etiquetas, tá? Então, eu gosto bastante dos transparentes e quadrados, porque eles vão se empilhando, vão servindo um em cima do outro, não ocupa aquele espaço que fica sobrando ali quando o pote é redondo. Um quadrado, retangular, fininho, compridinho, pode ser o formato que você quiser, mas esse formato ele salva um pouco melhor o espaço, se ajusta melhor, né? Eu também gosto de usar no freezer potes de vidro, apesar de eles serem redondos, né? Eles são bons para colocar algumas coisas, como por exemplo, temperinho verde, cebola picada, algumas coisas assim que a gente pode, sabe como você pega o sorvete? Algumas coisas que você pode pegar assim e usar por pequenas porções, sabe? Tipo cebolinha picadinha. Então eu gosto do pote de vidro por isso. E aí você consegue ver o que tem ali dentro. E da mesma forma, quando tiver necessidade de descongelar, ele também fica bem na geladeira, tá? Então, pote de vidro é um dos coringas, assim, de utensílios que eu também gosto de usar, porque ele veda bem, tá? Normalmente a tampa dele é bem vedada. Esses potes de conserva mesmo, né? E ele não deixa passar cheiro, tanto não deixa o cheiro sair, como não deixa o cheiro também entrar. Então, por isso que eu gosto bastante dele. Tá? Uma outra embalagem bem legal são os saquinhos zip. Esse é um saquinho zip um pouco mais elaborado, tá? Ele tem esse fechamento aqui em acrílico, que fecha super bem. E aí, aqui, ele coloca o alimento aqui dentro. Ele tem até um medidor, assim, de quantos ml estão colocando, tá? Não é tão necessário, mas se você achar interessante, medir, tipo, vou colocar tanto ml ou tantas gramas de alguma coisa. É interessante por isso. Esse aqui em especial eu comprei pela internet. E na hora que eu comprei, eu fiz questão de comprar um que pudesse tanto pro freezer quanto pro calor. Então, dependendo do alimento que eu coloco aqui, eu também posso levar esse saquinho pro micro-ondas, tá? Então, eu acho legal por isso. E aí, lava depois e reutiliza de novo, tá? Ele fica bem limpinho. Esse aqui eu já usei várias vezes e continuo usando, tá? Então, ele fica bem vedado por conta desse fechamento aqui em acrílico. E ele vai pro freezer, pro micro-ondas, ele é bem versátil, lava e pode usar de novo. Aí tem os outros saquinhos zip, que são os que a gente mais conhece mesmo, né? Saquinhos simples assim. Também compro tudo pela internet, tá, gente? Vale muito a pena. Eu acho que um pacote com 100 saquinhos desse aqui, esse aqui é um pouco mais simples. Esse aqui você pode ver que ele tem o zip, tem dois zips aqui, o vermelhinho e o azulzinho. Esse aqui só tem um zip, né? Então esse aqui é mais vedado. Então eu comprei uma embalagem com 100 desses aqui, eu acho que eu paguei R$10. Muito baratinho. E eu reutilizo, tá? Depois que eu uso, eu guardo aqui o alimento, eu retiro e eu lavo ele, coloco pra secar no varal, coloco um grampinho, ponho pra secar e reutilizo de novo, tá? Então é super versátil esses saquinhos. E esse aqui, inclusive, que é a próxima coisa que eu quero falar sobre as embalagens, ele até vem com uma parte aqui branquinha para colocar a data e aqui o nome do produto que é. Então eu acho isso muito interessante e muito necessário também, porque a gente às vezes vai guardando, quando vê, põe e coloca uma coisa atrás da outra lá no freezer e não sabe mais de quando que é aquele alimento. Então, em geral, as carnes cruas podem ficar por um ano tranquilamente no freezer, mas alguns alimentos cozidos, ou alguns alimentos mais sensíveis, ou mesmo alguma verdura, algum legume, o legal é deixar só por 3 meses, 3, 4 meses. Então, é bem interessante que eles tenham o nome e a data. Você pode optar por colocar a data que você colocou no freezer ou colocar a data de validade. Só, né, se organize para colocar sempre a mesma data para você saber qual é a data que tá valendo, se é a data que você colocou ou se é a data da validade. Eu sempre gosto de colocar a data que eu coloquei no freezer. Aí eu vejo,
esse produto é de novembro, ainda dá para usar. Ah, esse produto é lá de maio, nós já estamos em janeiro do outro ano, então quanto tempo já tá lá, né? Então eu gosto de colocar, eu sempre ponho o mês e o ano, né? Fica bem, e o que que é, por exemplo. Ah, se eu coloco feijão, por exemplo, eu gosto de escrever se eu coloquei o feijão com sal ou sem sal, se o feijão já tá temperado ou se ainda não tá temperado. É uma forma de me organizar para eu saber se eu, quando descongelar aquele alimento, se ele já vai estar pronto para consumo, se eu vou precisar colocar sal, alguma coisa assim. Então, a etiqueta é sempre boa para isso. Caso você não tenha essa embalagem aqui, que tenha com essa partezinha branca, o bom é usar aquelas fitas crepes. Eu uso bastante. Eu uso muito, sabe, fita crepe, assim, que usam para pintura e outras coisas. Eu coloco lá, escrevo na fita o que que é feijão. Dezembro de 2021, janeiro de 2022, coloco ali no meu potinho ou coloco no vidro e coloco no freezer. É a coisa mais prática, porque aí qualquer pessoa pode ir lá e vai saber o que que tem lá dentro e vai saber que tá bom aquele alimento, né? Principalmente para saber se o alimento ainda tá bom, né? É muito interessante. Vai que você aconteça algum imprevisto, né? Não esteja em casa, as outras pessoas da casa vão saber o que é aquele alimento e se ele ainda tá bom, né? Que não é um alimento que tá muito velho. Então vamos para o segundo ponto, que agora eu quero falar de coringas para ter no seu freezer. Falei das embalagens, né? Então agora vamos falar do que colocar nessas embalagens, né? Nessas embalagens de potes, assim, tanto esses pequenos quanto os maiorzinhos, eu gosto de colocar realmente comidas, assim, né? Pode até ser de vidro ou pode ser de plástico. Os de vidro são melhores para os alimentos com molhos, né? Por exemplo, molho bolonhesa, ou molho de tomate, estrogonofe, são melhor colocar no de vidro para ele não pegar aquela gordura e aquela cor do alimento. Então, se você puder usar nesse momento pote de vidro para esses alimentos, sempre vai ser melhor. Mas para os outros alimentos, eu acho que pode usar o pote de plástico sem problemas, né? Até feijão mesmo eu guardo no pote de plástico no freezer. Dou preferência para os outros alimentos colocar em pote de vidro, certo? Então, o que são alguns alimentos coringas para você ter no seu freezer? Vamos falar de legumes, né? Cenoura ralada, crua, abobrinha ralada, crua. Eu coloco em saquinhos assim, né? Eu nunca encho totalmente o saquinho, né? Porque eu vou usar só uma parte. Então eu coloco em saquinho. Cebola picada, também ponho em saquinho ou no potinho de vidro, por causa do gosto, do sabor, para não dar cheiro no freezer, né? Alho picado também posso manter. Pimentão picado. Cebolinha picada, salsinha picada, temperos em geral, tá? Manjericão também posso ter para colocar no meu molho vermelho. Infinito, as ervas em geral eu posso todas colocar picadinha em saquinhos pequenos para colocar no freezer. Essas ervas eu também posso fazer uma mistura delas com azeite de oliva. Eu coloco elas na forminha de gelo, azeite de oliva, e aí coloco nas forminhas essas ervas. Depois eu posso só jogar no meu molho, na minha carne, e vai dar uma aromatizada bem legal, tá? Então é uma dica de, às vezes, pra gente não perder as ervas, guardar elas com o azeite de oliva na forminha de gelo. Depois que ela congelar, transfere pro saquinho e fica lá bem tranquilamente no seu freezer. Esse do azeite de oliva pode ficar por 6 meses, as ervas, né? Por exemplo, alecrim, você tem bastante alecrim, alguém te deu um ramo de alecrim ou de manjericão, ou alguma outra erva, algum tomilho. Você coloca ali a erva picadinha, enche de azeite de oliva e põe para congelar. Depois que congelar, passa pro saquinho e libera a tua forma de gelo, tá certo? Alguns outros coringas para você ter. Frango desfiado eu ponho direto nesse saquinho. Você pode pôr em potinho, mas eu ponho direto assim em saquinho. Eu ponho aqui no fundo do saquinho e depois eu enrolo, fica assim, uma trouxinha dentro do meu freezer. Não ocupa nenhum espaço e eu posso usar um monte de coisa frango desfiado. Eu posso fazer recheio de omelete, eu posso fazer um estrogonofe, eu posso fazer, chegou alguém de última hora na minha casa, eu preciso fazer uma janta. Eu descongelo aquele frango, misturo um molho branco e tenho um molho ótimo para fazer um macarrão. Então são coisas assim bem simples e práticas que podem facilitar muito o dia a dia, né? Dependendo de você ter o alimento estratégico, o alimento certo ali no teu freezer guardado da maneira certa para você usar. Algumas outras coisas que eu anotei como bem estratégicas. Bacon picado, se a sua família gosta de bacon picado ou de calabresa picada, alguma outra carne assim dessas para temperar feijão, para temperar um carreteiro, alguma coisa,
facilita muito na hora de cozinhar, é uma etapa a menos, você já tem aquela etapa. Então você pega um dia, pica bastante bacon, coloca em vários potinhos ou em vários saquinhos, você pode inclusive congelar ele já refogado, e aí fica bem mais fácil na hora de usar. Você pode usar para fazer um repolho refogado, ou pode colocar no carreteiro, pode botar no feijão, pode botar em inúmeros pratos. Então essa é uma dica para facilitar aí o dia a dia, para não precisar toda vez que você quer acrescentar um bacon no seu alimento, na sua preparação, ter que ficar picando tudo de novo, porque a gente sabe que dá uma trabalheira, né? Tem que picar, depois tem que lavar a tábua, tem que lavar a faca. Então você pica de uma vez só e congela. Ele vai ficar ali tranquilamente no seu freezer para você ir usando, tá bem? Outras coisas que eu anotei para você ter congelado: pão de queijo, molho bolonhesa, feijão. Eu anotei também aqui sobre o frango. Eu gosto muito de ter esse frango desfiado no freezer. Uma forma de fazer um bolinho bem gostoso pega esse frango desfiado, pega uma batata cozida, ou pode ser mandioca cozida, ou pode ser um inhame cozido, que você mais gostar, e faz uma mistura ali desse frango desfiado com essa batata cozida. Faz bolinhos, tipo almôndegas, e coloca numa forma de pizza e põe para congelar. Aí você fica com vários bolinhos congelados. Depois põe tudo para um saquinho, depois que ele congelar, que aí ele não vai mais grudar um no outro. Então você tem ali um ótimo lanche para oferecer para as crianças, até pra gente comer. Eu adoro comer esse bolinho. Coloca ali o seu tempero, o seu sal, o orégano, o que você preferir. E é um tempero super natural, só tem frango e batata, ou frango e mandioca. E você coloca para assar, assim, em torno de meia hora você tem um bolinho super natural. Desculpa, Não precisa ficar fazendo nuggets, por exemplo, ou outros alimentos super industrializados, tá? Uma dica importante sobre o alimento: se o alimento já foi cozido, você congelou. Se você descongelar, você não pode congelar de novo, tá? Então tenha essa atenção com o seu freezer, ele não pegar, cozinhar, congelar, descongelar, congelar de novo. Não pode fazer esse vai e vem, porque aí você pode proliferar muitas bactérias ali e correr o risco de ficar um alimento contaminado, tá? Então cozinhou, congelou, descongelou, usa. vai fora, desculpa, gente, vou tomar uma aguinha, tá? Então vamos lá. Agora o próximo passo é os segredos para um bom freezer. Então, além de tudo que eu já falei, o que eu considero um bom, assim, facilitador é porcionar os alimentos. Porque não adianta eu fazer uma panela lá com 3 kg de frango, desfiar aquele frango e guardar aquele bolo de frango, ou um pote enorme com 3 kg de frango desfiado. Aquilo não vai me servir, a não ser que eu queira fazer um almoço para uma multidão, certo? Mas se eu tiver um pote lá com 3 kg de frango desfiado, no geral aquilo não vai fazer sentido, né, para minha família ou para sua família. Então faz o frango, cozinha já bastante para facilitar a sua vida, cozinhar o frango só uma vez, e porciona em vários potes ou saquinhos pequenos, que ali você pode fazer um omelete, do outro você pode fazer um sanduíche, do outro você pode fazer um estrogonofe. Então, porcionar é uma parte muito importante que a gente sempre tem que cuidar. Ou se você faz molho bolonhesa a mais, por exemplo. Eu gosto de, quando faço molho bolonhesa, já fazer com 1,5 kg de carne, fazer bastante carne moída para aquilo sobrar e eu botar para congelar. E às vezes aquilo me rende 2 porções. Eu sei que a minha família come aquela quantidade, então eu congelo em 2 potes, para não congelar um potão grande, porque depois, se eu descongelar, eu não vou poder congelar de novo. Então eu já congelo em 2 potes médios, que eu sei que vai dar para uma janta e para um almoço para minha família, por exemplo. Ou que eu sei que ali eu posso servir um macarrão bolonhesa e o resto eu vou poder outro dia descongelar para fazer uma lasanha, certo? Então porcionar é uma chave muito importante para o freezer. Também, um exemplo é o pote de sorvete que congela o feijão, né? Já pensou um potão daquele tamanho de sorvete, o tanto de feijão que não tem ali? Então, por que colocar um pote tão grande assim com o feijão? Coloca um pote menor e aí se usa em várias refeições, né? Você descongela hoje para janta, descongela daqui 2 dias para o almoço. Então, porcionar é um segredo muito importante para a gente não atrolhar o nosso freezer e depois não ter um alimento lá enorme que a gente nunca acaba descongelando, porque não tem tanta gente assim para comer aquilo lá. Então, porcionando é um segredo para a gente utilizar bem aqueles ingredientes, tá certo? O segredo importante: se eu vou colocar um alimento no saquinho, por exemplo, cenoura ralada, abobrinha ralada,
ou mesmo espinafre. O segredo outra coisa agora que eu lembrei, é de guardar couve já picadinha. Fica ótimo para facilitar o seu dia na hora que for cozinhar. Então você amassa bem o saquinho para tirar o ar, porque tirando esse ar do saquinho, vai evitar que crie aquelas gotículas de água e seu alimento fique com aqueles gelinhos, aquelas pedrinhas de gelo. Então tira bem o ar do seu alimento. Claro que quando for o pote não tem muito o que fazer, mas se você for colocar alimentos no saquinho, assim como frango desfiado, outra coisa, amassa bem o saquinho para tirar um pouco desse ar, assim evita criar aquelas pedrinhas de gelo no alimento, que acaba mudando a textura do alimento, tá bom? Outro segredo legumes, como eu falei agora, né? Da cenoura, abobrinha, couve, repolho também você pode congelar já picadinho, já cortado para fazer um repolho refogado. Sempre, sempre, tirou do freezer, vai direto para a panela. A gente vai congelar e não vai poder mais consumir esses alimentos crus, tá bom? Então lembra de congelou, vai para a panela quente. Congelou, vai para a panela quente. Essa é a regra e um segredo para o seu alimento funcionar congelado, tá bom? Vamos ver aqui as anotações para não esquecer nada para você. Gente, freezer não faz milagre. Freezer não é um reavivador de alimentos. Então, se você quer ter um alimento bom quando descongelar, tem gente que fala, eu não gosto de comida congelada. Se você quer ter um alimento bom quando descongelar, o alimento tem que ter ido bom pro freezer. Então, assim, não, né, eu já falei do feijão aqui, não serve o alimento e daí põe na mesa, e aí põe na geladeira, aí no outro dia aquece de novo, põe na mesa, o que sobrou vai pra geladeira, aí no outro dia de novo, e aí o que sobrou do final, a reba lá vai pro freezer. Não, esse alimento não serve para congelar, porque freezer não faz milagre. Então a gente precisa ter essa noção de que o alimento precisa ir novo e fresco para o freezer, porque se você congelar um alimento fresco, quando você descongelar, ele vai estar fresco, né? É simples assim a matemática, é uma lógica, né? Se você colocar um alimento velho, a hora que você descongelar, ele vai estar velho, ele não vai mais estar fresco, não vai mais estar com aquele sabor, né? E a outra forma da gente manter esse alimento fresco e na hora de servir ele parecer ainda mais fresco, faz um agrado, coloca uma salsinha picada por cima, coloca uma batata palha, um queijinho ralado. Então são esses detalhes que às vezes a pessoa diz eu não gosto de comida congelada, mas porque todas essas informações não foram tomadas antes de congelar esse alimento. E nem o cuidado na hora de descongelar ou na hora de servir, que é esse agrado, colocar uma salsinha ou colocar um queijinho ralado. Tudo isso faz a diferença e torna a comida mais ou menos saborosa, mais ou menos gostosa na hora de comer. E por último, que eu coloquei aqui, não menos importante, é que o freezer não mata bactérias. Então, se você colocar um alimento lá, aí você comprou uma carne, você comprou uma carne no mercado, ela tá congelada. Aí você passou no pet para pegar o seu cachorro, aí você passou na escola para pegar o seu filho. Aí o seu filho pediu um sorvete, você parou na sorveteria para pegar um sorvete para ele. E aí passou, sei lá onde, para entregar uma roupa. Aí quando você chegou em casa, já faz quanto tempo que você comprou aquela carne congelada? Aí você vai pôr para congelar. Então aquela carne já pode ter desenvolvido bactérias, então não é uma carne mais que está tão saudável assim. Então o freezer não vai matar essas bactérias. Ele vai congelar, as bactérias vão congelar junto com o alimento, mas elas não vão deixar de existir. Quando descongelar, elas vão acordar e entrar em ação no seu alimento. Então o freezer não mata bactérias. Tenha cuidado em congelar alimentos frescos, quando comprar alimentos congelados, trazer o mais rápido possível para dentro do teu freezer, para que não se perca nesse meio do caminho, né, e se crie bactérias ali. Também ter muito cuidado na manipulação, antes de colocar para congelar, não manipular carne junto com vegetais, né? Ter uma tábua só para carne, ter outra para os vegetais, fazer essa separação na tua cozinha, né? Uma forma de organizar também os teus utensílios, né? Tem a tábua da carne, tem a tábua dos vegetais, para não proliferar bactérias de um alimento para outro, né? A gente chama isso de contaminação cruzada, quando as bactérias da carne vão para os vegetais ou para os legumes. Então é um cuidado assim que a gente torna o freezer um pouco mais bem-vindo na nossa casa, né? Porque às vezes a gente fala, e eu sempre falo que o freezer
é meu melhor amigo. Então ele é meu melhor amigo porque ali eu sei que vai ter comida fresca, vai ter comida boa, vai ter comida que vai servir a minha família, né? Comida saudável e não um monte de porcaria, um monte de coisa velha que eu fui jogando lá porque não tinha mais o que fazer com aquela comida. Então espero que tenha servido essa aula para ajudar vocês nesse sentido. Se vocês tiverem alguma dúvida ou mesmo quiserem acompanhar alguma receita, eu estou à disposição. Meu Instagram é @taisveg.cozinha. O Thaís é simples, T-A-I-S, e o Veg é W-E-G, cozinha. Então eu te espero lá e espero que a sua vida fique mais organizada a partir de hoje. Um beijo!